Cantai ao Senhor um cântico novo na sua presença, glória e poder na sua presença, na sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos e irmãs, para mim, a palavra do Senhor, a coração das escutarmos a palavra tem força por si, mas está nas nossas mãos, deixá-la trabalhar o nosso interior. Deixemos que o Senhor nos toque, nos transforme, tenhamos assim nas mãos de Deus. Conheçamos as nossas culpas, para celebrarmos o alimento dos santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que possamos produzir mudantes frutos de boas obras, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, todos os séculos dos séculos. Leitura do segundo livro de Samuel. No princípio daquele ano, na altura em que os reis costumam sair para a guerra, David mandou Joabe, com os seus oficiais e todo Israel, e eles devastaram a terra dos amonitas e puseram cerco a Rabá. Mas David ficou em Jerusalém. Uma tarde, em que se levantara do leito e andava a passear no terraço de Belém, viu, do alto do terraço, uma mulher a banhar-se, uma mulher de grande formosura. David mandou colher informações sobre ela e trouxeram-lhe esta resposta: é Betsabé, filha de Elião e esposa de Urias, o hitita. David mandou emissários para que a trouxessem. Ela veio ao seu encontro e depois voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou informar David: estou grávida. Então David enviou esta mensagem a Joabe: manda-me Urias, o hitita. E Joabe mandou Urias a David. Quando Urias chegou, David
David pediu-lhe informações de Joab, do exército e da guerra. Depois disse: desce da tua casa e descansa o tempo. Urias saiu do palácio real e atrás dele seguiu o presente do rei. Urias deitou-se à porta do palácio com todos os servos do rei, mas não desceu da sua casa. Foram informar David. Urias não desceu à sua casa. No dia seguinte, David convidou Urias para comer e beber consigo e fez que se embriagasse. Pela tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito com os servos do rei e não desceu à sua casa. Na manhã seguinte, David escreveu uma carta a Joab e enviou-lhe por meio de Urias. Ele escreveu nessa carta: coloca Urias no ponto mais perigoso da batalha e depois retirai-nos para que seja atingido e morra. Joab, que cercava a cidade, colocou Urias no local onde sabia que estavam os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joab e morreram alguns do exército, entre os oficiais de David. E morreu também Urias, o Hitita. Palavra do Senhor. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós, porque eu reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei, Senhor, contra vós e fiz o mal diante dos vossos olhos. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Assim é justa a vossa sentença e reto o vosso julgamento. Porque eu nasci na culpa e minha mãe concebeu-me em pecado. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Fazei-me ouvir uma palavra de júbilo e de alegria, e exultem meus ossos que triturastes. Desviai o vosso rosto das minhas faltas e purificai-me de todos os meus pecados. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Aleluia, 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 aleluia. Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, aleluia, aleluia.
primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo permite, logo se mete a foice. Já chegou o tempo da colheita. Jesus dizia ainda: acabemos de comprar o reino de Deus, em que parábola Deus de representar, como um grande mostarda, que ao ser semeado na terra é menor que todas as sementes que há sobre a terra. Mas depois de semeado começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus, como inesperadas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas, mas em particular não explicava aos seus discípulos. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, estamos aqui 6 pessoas. 3 estiveram ontem na catequese de adultos, outras 3 não. Não, 4. 4. Ou estamos certos. O que é que nós dizíamos ontem? Falávamos da palavra de Deus, do texto bíblico, da ciência bíblica, falávamos disso. E aquilo que dizíamos, olhem agora. Primeiro, o texto do Evangelho de hoje é sequência do de ontem. Saiu o semeador de semear, a semente caiu boa terra, caiu entre os espinhos, caiu ao lado do caminho, que está aqui. Agora o Senhor continua as parábolas novamente. Um homem que lançou a semente à terra está lá. A vida continua, a semente encontrou unidade, pela energia, começou a nascer, e vai no seu processo normal, que vai até dar fruto. E o Senhor, a partir desta realidade que todos entendem, fala do reino de Deus, que começa assim também pequenino, depois cresce. Mas chamamos a atenção sobretudo à primeira leitura. Já vos disse, temos dito que David era o mais expoente da realeza de Israel. Ainda hoje, o túmulo do rei David, que existe em Jerusalém e se visita, não é túmulo nenhum, não sabemos onde estão os restos mortais, aqui estação 4.000 anos, entre 2.600 e 2.700 anos. Mas ainda há um mausoléu, um monumento, como se fosse o túmulo do rei David. Ali, onde é? Já vos disse aqui várias vezes que o rei David era um grande homem, um grande rei, mas tinha do melhor e do pior. E agora reparem como hoje aparece o pior dele. Isto faz-nos saber como é que Deus age no meio disto tudo. E como a Bíblia releva o que é verdade. Todos nós somos. A Bíblia não apresenta um ideal de vida, mas aparece viver a realidade que Deus quer sempre transformar e convida a transformar. É a realidade das invejas, dos ciúmes, das guerras, da violência, tudo está aqui. David, aquele homem capaz de cantar a beleza da criação, os salmos atribuem-se a David, que serve um bocadinho o rei poeta, mas hoje diz assim: este homem também é perverso. E como, olha,
então, enchendo logo, vamos, já que ele não foi comigo com a própria esposa, porque viu força dele, então vamos arranjar maneira que ele seja ferido no campo de batalha e morra, eu já posso escolher buscar a mulher e o filho. Pois é. Só que Deus vê tudo. E David, como nós tanto julgamos, pensamos que as coisas se mantêm ocultas, mas a consciência está lá. Mas reparei agora como é que as coisas se unem. Primeiro conta-se esta passagem de David. Logo a seguir, vemos o Salmo que responde à primeira leitura, e normalmente assim, sempre a primeira leitura se liga com o Salmo e o Salmo com a primeira leitura. Porquê? O Salmo é responsorial, corresponde à leitura. Por isso é que, quando não há leituras suficientes, quem lê a primeira leitura deve sempre seguir com o Salmo. Já o Aleluia está ao Evangelho, não à leitura. Mas o Salmo diz assim: pecamos, Senhor, em tua paz sobre nós. E eis depois o Salmo 50, com esta beleza extraordinária, meu Deus, por vossa grande bondade, lavai-me da minha iniquidade, purificai-me de todas as faltas. Eu reconheço os meus pecados. Desviai o vosso rosto das minhas faltas e purificai-me de todos os meus pecados. Reparai que isto ainda nós nos sentimos bem a rezar com este texto. Hoje, para dizermos o nosso arrependimento, a nossa súplica que clama ao Senhor, estas palavras são tão maravilhosas. Olha, séculos e séculos em que elas foram assumidas, foram vividas, foram sentidas. Hoje é a nossa vez de, com estas palavras do salmista, também dizermos a nossa súplica ao Senhor, misericórdia e também a nossa confiança nele. No final, é próprio de Deus perdoar, levantar quem está a cair, e nós humanos, tantas vezes caímos, não nos neguemos à ação de Deus que nos quer levantar. Essa é a nossa missão. Irmãs e irmãos, o mistério do crescimento do reino de Deus está na força divina que nele se insere. Coloquemos à disposição desse crescimento, dizendo: ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Pela comunidade católica universal ao serviço da palavra, pelos bispos da China, fiéis ao Papa, pelos presbíteros que levam o peso do dia e do calor, oremos. Ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Pelos homens de Deus que se põem à disposição de Deus, pelos que lançam a semente à terra pela vida e pelos que creem na força do Espírito, oremos. Ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Pelos homens que se cumprem à tentação como David, pelos que, levados por ela, multiplicam os pecados, passando do adultério à malvadez e ao homicídio, oremos. Ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Pelas mulheres que os poderosos forçam ao adultério, pelos meninos mandados matar violentamente, e por todas as jovens que preferem morrer a serem violadas, oremos. Ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Pelos paroquianos que assiduamente ouvem a palavra, pelos que vivem à margem da nossa Assembleia, e por aqueles que têm a fé como um grão de mostarda, oremos. Ensinai-nos, Senhor, a bem servir.
Senhor, tornai-nos humildes, semeadores da vossa palavra, vigilantes e atentos ao dom da fé que nos destes, na esperança do grande amor no reino eterno, por Cristo nosso Senhor. A mão do Senhor fez prodígios. A mão do Senhor foi magnífica. A mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas hei de viver. A mão do Senhor foi magnífica para anunciar as obras do Senhor. A mão do Senhor foi magnífica. Na tribulação invoquei o Senhor. Ele ouviu-me e pôs-me a salvo. O Senhor é por mim, nada temo. A mão do Senhor foi magnífica. Empurraram-me para cair, mas o Senhor me amparou. Foi Ele o meu Salvador. A mão do Senhor foi magnífica. A mão do Senhor fez prodígios. Não morrerei, mas hei de viver. A mão do Senhor foi magnífica. Orei, irmãos, para que o vosso serviço seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai a minha Senhor, santificar os nossos dons, que necessitavam dos nossos dons de salvação por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, que o Santo alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, nos dê a graça e a paz. Em nosso poder e nossa salvação, dá-nos graças sempre em toda a parte. Vós chamastes-nos deste graça da terra para construir Pai de todas as nações. Suscitastes no exército a libertar o vosso povo e conduzi-lo à terra prometida. É pela dos tempos que gastes o vosso filho, aos que o caminho maravilhado, para nos redimir do pecado e do mal, e deste obra o vosso Espírito para fazer todas as nações nos salvou. Caminha pelo vosso reino e acordados de Deus, segundo o mandamento do novo mundo. Por isso, com os anjos dos céus proclamamos a vossa glória, cantando em oração a vós. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Pai de infinita misericórdia, humildemente suplicamos por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que os dias de aceitar e abençoar estes dons, esta relação pura e santa. Nós nos oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, Pai da paz e do Rei da unidade, enviai e governai em toda a terra, em comunhão com o vosso servo, nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo
isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos, dando graça que nos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebramos, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, nosso Filho, nosso Senhor, a sua ressurreição entre os mortos e a sua gloriosa ascensão aos céus. Nós, vossos servos, com o vosso Filho Santo, os próprios bens do texto, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, servo e imaculado, o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai como no berço sagrado desta terra, e digrais aceitá-lo como aceitaste os dons do justo Abel, vosso servo. O sacrifício e a Abel, nosso Pai da fé, e a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa oferenda seja apresentada pelo vosso Santo Anjo no altar celeste diante da vossa divina majestade. Que todos nós, participando deste altar da comunhão santíssima, corpo e sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu, por Cristo nosso Senhor. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas, que partiram antes de nós, marcados no sinal da fé, e agora dormem no sono da paz. Concedei-lhes, Senhor, a eles e a todos que descansam em Cristo, o lugar de consolação da luz e da paz. E nós, pecadores, vossos servos, esperamos a vossa divina misericórdia, admitimos também a Assembleia de bem-aventurados apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias, Barnabé, Inácio, Alexandre, Celino, Pedro, Felicidade, Roberto, Águeda, Lucia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os santos. Recebemos em sua companhia, não por o nosso mérito, mas segundo a grandeza do vosso perdão, por Cristo nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, criais todos os bens e nos dais vida, os santificais, abençoais e instituís por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e toda a glória, de todos os séculos dos séculos. Não só por esse caminho da sua alma, ousamos dizer que o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Livrai-nos do nosso Senhor, da paz e nossos dias, para que, ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, da liberdade e da doação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Sempre no poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que reis alegaste nos séculos dos séculos.
Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Somos os teus convidados para receber do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Todos se admiravam da mensagem de graça que saía da sua boca. Eu sou a luz do mundo. O Senhor é Rei, exulte a terra, rejubila a multidão das ilhas. Eu sou a luz do mundo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Eu sou a luz do mundo. Assim como era no princípio, e agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Eu sou a luz do mundo. Veneremos, adoremos a presença do Senhor, nossa luz e pão da vida. Cante a alma o seu louvor. Adoremos no sacrário Deus oculto por amor. Demos glória ao Pai do céu, infinita majestade. Glória ao Filho e ao Santo Espírito, em espírito e verdade. Veneremos, adoremos
Santíssima Trindade. Amém. Deus Todo-Poderoso, por nós nos pedimos, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre nestes dons sagrados. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E sobre Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe a todos e de paz o Senhor seja Pai. Graças a Deus. Alma Redemptoris Mater, que per via celi porta manes, et stella Maris, succurre cadenti, surgere qui curat populo, tuque genu esti, natura mirante, tum sanctum genitorem, Virgo prius ac posterius Gabrielis savore, sumen siludave, peccatorum miserere.